Imagine entrar num shopping popular em qualquer cidade do interior do Brasil e ver aquela loja grande, colorida, cheia de araras de roupa, com o nome em letras rosa estampado na fachada. Você provavelmente já entrou ali pelo menos uma vez na vida. Sua mãe, sua avó, sua tia, praticamente toda mulher brasileira, em algum momento comprou uma peça de roupa, uma calcinha, um sutiã ou um vestido de festa numa loja dessa rede. Estamos falando da Marisa, a marca que por décadas foi sinônimo de moda feminina acessível no Brasil. E hoje, essa gigante, esse símbolo do varejo nacional, está lutando pela própria sobrevivência. Parece impossível, não é? Uma empresa tão presente na vida das brasileiras, com centenas de lojas espalhadas de norte a sul do país, correndo o risco real de desaparecer. Mas os números não mentem. E a história da Marisa nos últimos anos é um estudo de caso perfeito sobre como até os gigantes mais consolidados podem tropeçar quando o mundo muda mais rápido do que a empresa consegue se adaptar. Neste vídeo, vamos entender como a Marisa chegou a esse ponto, o que exatamente está acontecendo com as finanças da empresa e por que esse caso deveria servir de alerta para qualquer negócio, grande ou pequeno. Uma história de décadas de sucesso. Para entender a gravidade da crise atual, precisamos voltar no tempo. A Marisa nasceu em 1948 na cidade de São Paulo, fundada pela família Goldfarb. No começo, era uma pequena loja de tecidos e aviamentos, um negócio familiar simples, sem nenhuma pretensão de se tornar gigante. Mas, ao longo das décadas seguintes, a empresa foi se transformando, ampliando o mix de produtos, apostando em roupas femininas de preço acessível e investindo pesado em expansão geográfica. Foi principalmente a partir dos anos 1990 e 2000 que a Marisa deu o salto que a transformou na potência que conhecemos. A empresa apostou em um modelo de negócio inteligente para a época. Lojas em locais de grande circulação popular, mix de produtos que ia além da roupa, incluindo lingerie, perfumaria e até serviços financeiros através de cartão próprio e um posicionamento de marca que falava diretamente com a mulher brasileira de classe média e média baixa que queria se vestir bem sem gastar uma fortuna. Esse modelo funcionou de forma espetacular. A Marisa cresceu, abriu centenas de lojas, se tornou uma das maiores redes de moda feminina da América Latina. E em 2007, fez sua abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo, captando recursos bilionários para financiar ainda mais expansão. Naquele momento, a empresa parecia imbatível. Chegou a operar com mais de 400 lojas espalhadas pelo país, empregando dezenas de milhares de pessoas e faturando bilhões de reais por ano. O gênio por trás do modelo de negócio original vale a pena parar um momento para entender por que o modelo original da Marisa foi tão bem sucedido durante tanto tempo. A ideia central da família Goldfarb foi enxergar um público que, até então, era pouco atendido pelo varejo de moda tradicional. A mulher trabalhadora de classe média e média baixa, que queria se vestir bem, acompanhar as tendências, mas não tinha orçamento para marcas caras de shopping. A Marisa entendeu que essa consumidora não queria apenas roupa barata. Ela queria se sentir bem tratada, queria variedade, queria conveniência. Por isso, a empresa investiu pesado em algo que parecia simples, mas que era revolucionário para a época. Colocar tudo debaixo do mesmo teto. Roupa, lingerie, perfumaria, acessórios e até serviços financeiros através do cartão próprio que permitia que a cliente parcelasse suas compras e ainda construísse um relacionamento de crédito com a marca. Esse modelo de loja de departamento popular fez a Marisa crescer de forma consistente por décadas. A empresa se espalhou por capitais e cidades do interior, ocupando espaços estratégicos em shoppings populares e ruas de comércio movimentado. Em muitas cidades pequenas do Brasil, a chegada de uma loja Marisa era motivo de orgulho local, sinal de que aquele município estava crescendo o suficiente para atrair uma rede nacional de peso. O sucesso foi tanto que a Marisa se tornou referência de estudo em faculdades de administração e marketing.
Um case de como identificar um nicho de mercado mal atendido e construir um império em cima dele. Só que, como veremos a seguir, o mesmo modelo que trouxe décadas de sucesso viria a se tornar, décadas depois, um dos principais entraves para a adaptação da empresa a um novo mundo, o primeiro sinal de rachadura. Mas nenhum império dura para sempre sem enfrentar desafios e, para a Marisa, os primeiros sinais sérios de dificuldade começaram a aparecer na década de 2010. O Brasil passou por uma das piores recessões de sua história entre 2014 e 2016, com desemprego disparando e o consumo das famílias despencando. Para uma empresa cujo público-alvo era exatamente a classe média e média baixa, o segmento mais impactado pela crise econômica. O golpe foi duro. As vendas começaram a cair, as margens de lucro foram espremidas e a empresa, que já vinha de anos de expansão acelerada, se viu com uma estrutura de custos pesada demais para o novo cenário. Foi nesse período que a Marisa começou a fazer os primeiros ajustes: fechamento de lojas com baixo desempenho, revisão de contratos com fornecedores e tentativas de reposicionamento de marca. O problema é que, enquanto a empresa lutava para se ajustar à nova realidade econômica do país, um inimigo ainda mais silencioso e perigoso estava crescendo silenciosamente nas sombras: o comércio eletrônico. A revolução que a Marisa não viu chegar a tempo. Durante anos, o modelo de negócio da Marisa foi construído em torno de um pilar fundamental: a loja física. Milhares de metros quadrados de espaço alugado em shoppings e centros comerciais, exército de vendedoras, estoque físico espalhado por centenas de unidades. Esse modelo funcionava muito bem em um Brasil onde comprar roupa significava, obrigatoriamente, ir até uma loja, experimentar as peças e sair de lá com a sacola na mão. Só que o comportamento do consumidor brasileiro mudou, e mudou rápido. Plataformas como Shein, Shopee e AliExpress invadiram o mercado nacional oferecendo roupas femininas com preços absurdamente baixos, entregues diretamente na casa do cliente, sem a necessidade de sair do sofá. Ao mesmo tempo, marcas nacionais que já nasceram digitais ou que se digitalizaram com rapidez e inteligência conseguiram capturar uma fatia enorme do mercado que antes pertencia a redes tradicionais como a Marisa. O resultado foi brutal. Enquanto a concorrência internacional oferecia preços que a Marisa simplesmente não conseguia igualar, em parte por causa da estrutura de custos de operar centenas de lojas físicas, folha de pagamento, aluguel e impostos, a empresa se viu presa em um modelo de negócio que estava rapidamente se tornando obsoleto. E a resposta da companhia, embora tenha existido, veio de forma lenta demais e sem a agressividade necessária para competir de verdade no ambiente digital. Os números que mostram a gravidade do problema, vamos falar de números concretos, porque é aí que a real dimensão da crise da Marisa fica evidente. Nos últimos anos, a empresa vem reportando prejuízos recorrentes em seus balanços trimestrais. Isso significa que, trimestre após trimestre, a Marisa está gastando mais do que ganha, queimando caixa e acumulando dívidas. A dívida líquida da companhia cresceu de forma preocupante, chegando a patamares que colocam em xeque a capacidade da empresa de honrar seus compromissos financeiros no curto e médio prazo. Isso é especialmente grave para uma empresa de varejo, que precisa de capital de giro constante para comprar mercadoria, pagar fornecedores e manter as lojas funcionando. As ações da Marisa na Bolsa de Valores também contam uma história dolorosa. Uma empresa que já valeu bilhões de reais em valor de mercado, viu suas ações despencarem ao longo dos anos, perdendo a esmagadora maioria do seu valor. Hoje, o valor de mercado da companhia é uma fração pequena do que já foi no auge, um sinal claro de que os investidores perderam a confiança na capacidade da empresa de reverter o quadro. Além disso, a companhia vem fechando lojas de forma sistemática. O número total de unidades operando caiu drasticamente em comparação com o pico histórico da rede. Cidades que antes tinham 2 ou 3 lojas, Marisa agora tem apenas uma ou nenhuma. Shoppings inteiros perderam a presença da marca, que antes era praticamente garantida em qualquer centro comercial popular do país.
Outro ponto que preocupa investidores e analistas é a geração de caixa operacional da empresa. Uma companhia saudável precisa gerar caixa suficiente com sua operação para cobrir despesas, investir em melhorias e ainda sobrar recursos para reduzir dívidas ao longo do tempo. Quando uma empresa passa a depender constantemente de empréstimos e renegociações apenas para manter as luzes acesas, isso é um sinal claro de que o modelo de negócio, do jeito que está estruturado hoje, não está se sustentando por conta própria. E é exatamente esse o quadro que vem se repetindo nos relatórios financeiros da Marisa nos últimos períodos. As tentativas de virada de jogo, é importante dizer que a Marisa não ficou parada assistindo ao próprio declínio sem fazer nada. A administração da empresa implementou diversas estratégias ao longo dos anos numa tentativa de reverter a situação. Uma das principais apostas foi a digitalização. A empresa investiu no seu próprio e-commerce, tentando capturar parte das vendas que estavam migrando para o ambiente online. Também apostou em um modelo omnichannel, integrando loja física e digital, permitindo que o cliente comprasse online e retirasse na loja, ou vice-versa. Essa estratégia comum entre grandes varejistas ao redor do mundo faz sentido teoricamente, mas exige investimento pesado em tecnologia, logística e operação, algo que uma empresa já financeiramente fragilizada tem dificuldade de sustentar. A companhia também tentou renegociar dívidas com credores, buscando alongar prazos de pagamento e reduzir a pressão de caixa no curto prazo. Além disso, houve reestruturações internas, cortes de custos administrativos, revisão do portfólio de produtos e até parcerias estratégicas na tentativa de trazer fôlego financeiro novo para a operação. Outra frente importante foi a tentativa de reposicionamento da marca, buscando atrair um público mais jovem e conectado, sem perder a base histórica de clientes fiéis. Campanhas de marketing foram reformuladas, parcerias com influenciadoras digitais foram firmadas e a comunicação da marca tentou se modernizar para dialogar com as novas gerações de consumidoras. O problema é que, embora essas iniciativas demonstrem esforço genuíno da administração, os resultados até agora não foram suficientes para reverter a trajetória de prejuízos e endividamento crescente. E no varejo, tempo é um recurso extremamente escasso. Cada trimestre de prejuízo torna a recuperação mais difícil e mais cara. O peso da estrutura de custos, um dos fatores mais citados por analistas do setor quando o assunto é a crise da Marisa, é o peso brutal da estrutura de custos fixos da companhia. Manter centenas de lojas físicas funcionando significa pagar aluguel, mesmo em meses de vendas fracas. Significa manter uma folha de pagamento gigantesca, com dezenas de milhares de funcionários entre vendedoras, gerentes, equipe administrativa e logística. Significa arcar com contas de energia, segurança, manutenção e uma infinidade de despesas operacionais que não desaparecem simplesmente porque as vendas caíram. Comparado a concorrentes digitais que operam com estruturas muito mais enxutas, sem loja física, sem grande exército de vendedoras, com logística centralizada em poucos centros de distribuição, a Marisa carrega um peso estrutural que dificulta enormemente a competitividade em preço. E no varejo de moda popular, preço é praticamente tudo. A consumidora que antes ia até a Marisa comprar uma calça jeans por um determinado valor, hoje encontra opções parecidas ou até mais baratas em aplicativos chineses sem sair de casa. Esse descompasso entre custo de operação e capacidade de competir em preço é, segundo muitos especialistas do setor de varejo, o coração do problema estrutural que a Marisa enfrenta hoje. O que está em jogo? Empregos e história. Por trás dos números frios de balanço, existe uma realidade humana muito concreta. A Marisa emprega dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras diretamente, além de sustentar uma cadeia enorme de fornecedores, prestadores de serviço e parceiros comerciais espalhados pelo país. Cada loja fechada representa não apenas uma vitrine a menos numa avenida ou shopping, mas também postos de trabalho perdidos, famílias impactadas e economias locais que sentem o baque. Além disso, existe um valor simbólico e cultural envolvido. A Marisa faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiras. É a loja onde muita gente comprou o primeiro sutiã, o vestido da formatura, a roupa para a primeira entrevista de emprego.
É uma marca que atravessou gerações e sua eventual falência, caso o pior cenário se concretize, representaria o fim de um capítulo importante da história do varejo brasileiro. É por isso que sempre que surgem notícias sobre a piora da situação financeira da Marisa, a reação do público vai muito além da curiosidade sobre números de mercado. Existe uma preocupação genuína de trabalhadores, de fornecedores de pequeno e médio porte que dependem dos contratos com a rede e de comunidades inteiras que veem naquela loja física uma fonte de renda e movimento econômico local, comparando com outros gigantes que já quebraram. O caso da Marisa não é único. O varejo brasileiro e mundial está repleto de histórias de gigantes que não souberam se adaptar às mudanças de comportamento do consumidor e acabaram sucumbindo. Redes de departamento tradicionais, cadeias de livrarias, lojas de eletrônicos que antes dominavam o mercado foram engolidas pela transformação digital e pela concorrência de players mais ágeis e mais baratos. O padrão costuma se repetir. A empresa cresce de forma acelerada apostando em um modelo de negócio que funciona muito bem em determinado momento histórico. Depois o mercado muda, seja por causa da tecnologia, seja por causa de uma crise econômica, seja por causa de novos hábitos de consumo, e a empresa, presa à estrutura que a fez crescer, tem dificuldade de se reinventar com a velocidade necessária. O resultado, quando a reação vem tarde demais, costuma ser irreversível. A grande pergunta que fica no ar é se a Marisa conseguirá escapar desse destino ou se vai se juntar à longa lista de gigantes do varejo que não resistiram à transformação do mercado. Existe esperança de recuperação. Apesar do cenário desafiador, é importante dizer que nada está definitivamente decidido. Empresas em situação financeira delicada podem, sim, se recuperar, especialmente quando conseguem atrair novos investidores, renegociar dívidas de forma bem-sucedida e implementar mudanças estruturais profundas na forma de operar. A Marisa ainda possui um ativo extremamente valioso: décadas de reconhecimento de marca e uma base de clientes fiéis espalhada por todo o país. Esse capital de marca, se bem aproveitado, pode ser a base para uma reinvenção bem-sucedida, caso a empresa consiga equilibrar suas finanças e encontrar um modelo de operação mais enxuto e mais competitivo diante da concorrência digital. Também existe a possibilidade de que a companhia passe por processos de reestruturação financeira mais profundos, incluindo possíveis negociações com credores, venda de ativos ou até mudanças no controle acionário da empresa, movimentos que, embora dolorosos, às vezes são necessários para garantir a sobrevivência de longo prazo de um negócio. O papel da pandemia como acelerador. Não podemos falar sobre a crise da Marisa sem mencionar o impacto devastador que a pandemia de Covid-19 teve sobre o varejo de moda física em todo o mundo, e a Marisa não ficou imune a esse choque. Durante os meses de isolamento social, as lojas físicas simplesmente não podiam operar normalmente. Para uma empresa cujo modelo de negócio dependia fundamentalmente do fluxo de pessoas circulando por shoppings e centros comerciais, o resultado foi catastrófico no curto prazo. Enquanto isso, o comércio eletrônico viveu um boom sem precedentes. Consumidores que nunca tinham comprado roupa pela internet foram forçados a experimentar essa nova forma de consumo, e muitos descobriram que gostavam da conveniência. Quando a pandemia passou e as lojas físicas puderam reabrir, uma parcela significativa desses consumidores simplesmente não voltou com a mesma frequência ao hábito antigo de ir até a loja física. O comportamento havia mudado de forma permanente, e a Marisa, assim como muitas outras redes físicas tradicionais, teve que correr atrás de um prejuízo que nunca mais seria totalmente recuperado. Esse período também coincidiu com a explosão de popularidade das plataformas de e-commerce internacionais no Brasil. Enquanto a Marisa lutava para manter as portas abertas e preservar empregos durante a crise sanitária, aplicativos chineses de moda estavam investindo pesado em marketing digital, logística internacional e preços agressivos para conquistar exatamente o público que antes pertencia a redes como a Marisa. O timing não poderia ter sido pior para a empresa brasileira. O que os analistas de mercado estão dizendo, analistas do setor de varejo que acompanham de perto a trajetória da Marisa, costumam apontar para alguns pontos centrais quando avaliam o futuro da companhia.
Primeiro, a necessidade urgente de uma reestruturação financeira profunda que pode incluir renegociação ampla de dívidas com bancos e fornecedores e, possivelmente, até a entrada de novos sócios ou investidores dispostos a injetar capital fresco na operação em troca de participação relevante na empresa. Segundo, a necessidade de uma revisão radical da estrutura de lojas físicas. Isso significa, na prática, fechar ainda mais unidades que não sejam lucrativas, mesmo que isso signifique reduzir drasticamente a presença geográfica da marca, concentrando esforços nas lojas e regiões que realmente geram retorno financeiro positivo. Terceiro, muitos especialistas apontam que a sobrevivência da Marisa no longo prazo depende de a empresa conseguir se tornar verdadeiramente competitiva no ambiente digital. Não apenas ter uma loja virtual como complemento simbólico, mas construir uma operação de e-commerce robusta, com logística eficiente, preços competitivos e experiência de compra que realmente convença a consumidora moderna a escolher a Marisa em vez das alternativas digitais mais baratas. Existe também quem defenda que a marca precisa repensar completamente seu posicionamento, talvez apostando em segmentos de maior valor agregado, onde a concorrência de preço com plataformas internacionais seja menos direta, em vez de tentar competir centavo a centavo com produtos importados de baixíssimo custo. A lição por trás da crise, independente de qual seja o desfecho final da história da Marisa, o caso já deixa uma lição valiosa para qualquer pessoa que empreende ou trabalha no mundo dos negócios. Nenhuma posição de mercado é garantida para sempre. Por mais forte que uma marca seja, por mais tradicional e consolidada que uma empresa pareça, o mercado está em constante movimento e quem não acompanha esse ritmo corre o risco real de ficar para trás. A transformação digital não é mais uma tendência distante. Ela já está redesenhando setores inteiros da economia. E o varejo de moda é apenas um exemplo entre muitos. Empresas que demoram para reagir, que continuam confiando exclusivamente em modelos de negócio do passado, pagam um preço altíssimo por essa demora. A história da Marisa, de pequena loja de tecidos em 1948 a gigante nacional, com centenas de lojas e agora enfrentando uma das crises mais sérias de sua existência, é um lembrete poderoso de que grandeza no passado não garante sobrevivência no futuro. Só o tempo dirá se a maior rede de moda feminina do Brasil vai conseguir se reinventar a tempo ou se vai se tornar mais um capítulo na longa história de gigantes que o mercado deixou para trás. E você, já entrou numa loja da Marisa alguma vez na vida? Deixe nos comentários a sua experiência com essa marca que marcou gerações de brasileiras. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa sobre o mundo dos negócios e da economia brasileira.